Senhoras e senhores, boa tarde, sejam todas e todos bem-vindos. Satisfação estarmos reunidos nessa tarde de 6 de julho de 2020, de forma virtual. Desde já, estendemos os nossos parabéns, como também desejamos um mandato profícuo a todos os diretores e vice-diretores que serão empossados dentro de mais alguns instantes. Uma recomendação. Nós estamos dependentes da plataforma do Google Meet, como também da internet. O protocolo ele deve ser seguido, mas caso aconteça algum imprevisto, nesse caso ele se torna flexível. Caso haja a necessidade de repetir algum rito, assim nós o faremos. A todos, mais uma vez, uma excelente tarde e um excelente evento. Damos início ao cerimonial da solenidade de posse por videoconferência dos novos dirigentes de unidades universitárias da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, sob a presidência da vice-reitora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, professora doutora Fátima Raquel Rosado Moraes. Tomam posse nessa tarde da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, FANAT, o diretor, professor doutor Francisco Chagas Lima Júnior. Do campus avançado de Pau dos Ferros, o diretor, professor doutor Agaciel de Medeiros Alves, e a vice-diretora, professora mestra Cristina Cibele Pereira. Da Faculdade de Letras e Artes, fala a diretora, professora doutora Ubeônia Moraes de Alencar, e a vice-diretora, professora mestra Yara Maria Carneiro de Freitas. E da Faculdade de Educação Física, a diretora, professora mestra Daniele de Souza Bessa dos Santos. Resolução do Conselho Universitário Consune, número 7, de 26 de junho de 2020. Dispõe sobre a posse de diretor e vice-diretor de unidade universitária através de plataforma virtual e dar outras providências. O presidente do Conselho Universitário Consune, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, UERN, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, considerando a declaração de pandemia decorrente da contaminação com o novo coronavírus, Covid-19, da Organização Mundial de Saúde, OMS, em 11 de março de 2020, considerando a Lei Federal número 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Considerando os decretos números 29.512, de 13 de março, 29.548, de 22 de março, 29.583, de 1º de abril, 29.634, de 22 de abril e 29.668, de 4 de maio de 2020, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, Covid-19, no âmbito do Poder Executivo Estadual. Considerando as portarias números 346, GP/FUERN, de 15 de março, e 421/2020, de 15 de abril do corrente ano, que estabelece medidas de proteção e prevenção para o enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus Covid-19 no âmbito da FUERN, mantenedora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. E considerando a necessidade de manutenção da prestação de serviços públicos na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, especialmente quanto à administração e representação das unidades universitárias nos moldes do artigo 28 do Estatuto da UERN. Resolve. Artigo 1º. Estabelecer em caráter excepcional normas referentes à posse de diretor de unidade universitária por via de plataforma virtual, cujos processos eleitorais estejam conclusos. Artigo 2º. O procedimento virtual de posse seguirá a mesma sequência do rito presencial. Parágrafo 1º. A outorga do mandato de que trata o caput se dará mediante cumprimento de rito virtual por via de videoconferência ou outra tecnologia de transmissão de som e imagem em tempo real, alternativamente às sessões presenciais. Parágrafo 2º. A posse de diretor ou diretora de unidade universitária é ato oficial
e solene da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Artigo 4º. Os casos omissos nesta resolução serão resolvidos pelo Consune. Artigo 5º. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação, estendendo-se seus efeitos enquanto durar a situação de emergência na saúde pública do Estado do Rio Grande do Norte, em decorrência do Covid-19. Sala das Sessões dos Colegiados, Mossoró, Rio Grande do Norte, em 26 de junho de 2020. Professor Dr. Pedro Fernandes Ribeiro Neto, presidente. A palavra com a professora doutora Fátima Raquel Rosado Moraes, vice-reitora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, estreando mais um ato diferenciado nesse contexto de pandemia, né? Todos juntos estamos debutando nesse ato de posse e com fé teremos um momento profícuo, um momento tranquilo, apesar da internet estar bastante instável, mas dará tudo certo. Aproveite então o momento e na condição de vice-reitora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, declara instalada a sessão solene de posse por videoconferência dos novos dirigentes da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, FANAT, do Campus Avançado de Pau dos Ferros, da Faculdade de Letras e Artes, FALA, e da Faculdade de Educação Física, FAEF. Solicito à professora doutora Cecília Raquel Maia Leite, chefe de gabinete da reitoria, para ler o termo de posse. Acho que Cecília travou, não foi? Esperar ela voltar. Aprovado. Tá, a internet hoje, eu acho que aqui em Mossoró, não sei aí em Natal, Chico, mas aqui em Pau dos Ferros também. Mas aqui hoje, como o dia tá todo chovendo, a internet tá muito ruim. Muito mesmo. Aqui tá ok. Muito diretor de posse, aí travou, congestão. Muita gente importante, né? Diretores e vice-diretores, muita gente. Certeza. Está um pouco instável ainda, né? De vez em quando dá umas quedas, mas volta. Nesse instante, quando o Ricardo estava lendo, a Cecília entrou novamente. Deu queda, entrou, acho que ela entrou no celular agora, não foi, Cecília? Ainda não. É porque hoje está o dia estranho mesmo, a gente teve até que acender lareira e usar paletó por causa do frio. Não, homem. Então, Cecília entrou, solicito que ela leia o termo de posse. Me escutam? Agora sim, Cecília. Então, vamos lá. Termo de posse. Aos 6 dias do mês de julho do ano de 2020, às 14 horas, via videoconferência, tomaram posse aos cargos de direção professor doutor Francisco Chagas Lima Júnior, portaria de número 479/2020, GP-FUERN, diretor da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, FANAT, pelo período de 12 de maio de 2020 a 11 de maio de 2024. Professor doutor Agaciel de Medeiros Alves, portaria de número 509/2020, GP/FUERN, e vice-diretora, professora doutora Krishna Sibeli Pereira, portaria de número 510/2020, GP/FUERN. Neste caso, ausente. Diretor e vice-diretora do Campus Avançados de Pau dos Ferros, período de 1º de junho de 2020 a 31 de maio de 2024, respectivamente. Professora doutora Albeônia Moraes de Alencar, portaria de número 495/2020, GP-FUERN, e vice-diretora, professora mestra Yara Maria Carneiro de Freitas, portaria de número 496/2020, GP-FUERN, da Faculdade de Letras e Artes, FALA, pelo período de 2 de junho de 2020 a 2 de junho de 2024, respectivamente. Professora mestre Daniele de Souza Bessa dos Santos, portaria de número 615/2020, GP-FUERN, diretora
da Faculdade de Educação Física, FAEF, pelo período de 3 de julho de 2020 a 21 de junho de 2022, nomeados e empossados pela vice-reitora, professora doutora Fátima Raquel Rosado Moraes, em cumprimento aos dispositivos estatutários da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, UERN, contidos no artigo 23, e para constar, eu, professora doutora Cecília Raquel Maia Leite, chefe de gabinete da reitoria, lavrarei o presente termo de posse, que vai ser assinado por quem de direito. Mossoró, 6 de julho de 2020. Considerando o momento de pandemia decorrente do novo coronavírus, Covid-19, as assinaturas do termo de posse pela vice-reitora e pelos novos dirigentes serão colhidas em momento oportuno, após o retorno da normalidade acadêmica, por notificação pessoal e através dos meios eletrônicos indicados pelos empossados. Registramos e agradecemos a classe docente que acompanha a posse dos novos dirigentes. Juntos, o coordenador-geral do Fórum de Diretores, professor Lauro Gugel, como também pró-reitores da universidade, juntos, somando a posse que nesse momento acontece. Usará da palavra, nesse instante, a professora doutora Fátima Raquel Rosado Moraes, vice-reitora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Bem, gente, como eu já havia falado, eu acho que é um momento histórico para nós, né? Um contexto diferenciado, um contexto de pandemia, que nos faz ter que organizar alguns ritos para podermos dar sequência às ações da universidade, né? E nós, enquanto instituição de ensino, enquanto instituição de pesquisa, de extensão, enquanto entidade pensante dentro da nossa sociedade, não a única, mas uma entidade pensante, não podíamos nos furtar a essa perspectiva de vermos o diferente, de pensarmos diferente e de fazermos diferente. Afinal de contas, era um contexto que ninguém queria, ninguém esperava, mas que nos pegou de surpresa. E estamos todos tentando nos reinventar, mas tenho a certeza que todos tentando fazer o melhor possível. Como de praxe, né, antes até de facultar a palavra, para nós é uma alegria ver nessa sala, agora há pouco tinha 60 pessoas, eu acho que nós nunca tivemos uma posse tão prestigiada como essa desse momento, né, eu estava justamente pensando nisso, o quanto o virtual nesse momento está possibilitando que a gente fique mais junto, né, e que a gente possa participar de momentos que até então a gente muitas vezes não participava, ou por uma dificuldade, ou por um horário diferenciado, ou por estar em outra sede e não poder vir prestigiar o momento do colega. Né, então, para nós é uma felicidade ver o quanto esses empossados e essas empossadas que estão aqui nesse momento se caracterizam como importantes para toda a universidade. Então, agora, faculto a palavra, né, para que os empossados, as empossadas possam usar desse espaço para suas considerações. Boa tarde a todos e a todas. Professora Daniele, pode começar. Não, fique à vontade, professor. Tá bom. Eu gostaria só de registrar meus agradecimentos a todos que fazem a FANAT, pela confiança e pela oportunidade de servir como diretor por mais 4 anos, né? Para mim foi um período, os primeiros 4 anos, e continua sendo de muita aprendizagem, né? Eu acho que não há grande aprendizagem quando você vai fazer gestão num contexto de fartura, de recursos quase limitados. Mas quando a gente tem dificuldades e recursos muito limitados, aí você consegue aprender muito, né, com a experiência, sempre contando com a parceria dos colegas diretores, com o espaço do Fórum de Diretores, que muito nos ajuda, que é lugar, muitas vezes, até de desabafarmos algumas dificuldades e alguns momentos difíceis com os colegas,
e tem sido um espaço muito proveitoso e ao qual eu agradeço a atuação e a presença de cada diretor que faz e que já fez o Fórum de Diretores. Em relação à gestão da universidade também, agradecer por sempre nos receber, sempre, mesmo não tendo como resolver muitas vezes as nossas demandas, mas nos escuta e tenta equacionar junto conosco, né, para tentar resolver os grandes problemas, principalmente de infraestrutura que nós temos. Mas, para mim, é um privilégio gastar, gosto de usar esse termo, gastar o juízo tentando equacionar e tentando resolver esses problemas junto com os colegas e aprendendo a cada dia que passa. Então, para mim, é um privilégio ter mais 4 anos de oportunidade de servir a universidade na cadeira de diretor da FANAT, de servir aos meus colegas da FANAT também como diretor. Então, deixo registrados os meus agradecimentos e principalmente pela confiança de todos que fazem a FANAT em ter aceito o meu nome mais uma vez como diretor. Agradeço a todos. Boa tarde. Estão me ouvindo, pessoal? Obrigado. Bom, eu gostaria de iniciar a minha fala justificando a ausência da nossa colega, a professora Krishna Cibele, né? Infelizmente, a professora Krishna, no atual contexto que nós nos encontramos, com a aposentadoria da nossa professora Socorro Maia, que é coordenadora do programa de pós-graduação do Prof. Letras, né? Então, a professora Krishna vai manter o compromisso dela, vai manter a responsabilidade dela com o programa, né? E vai seguir dando o apoio dela ao programa de pós-graduação de letras, né? O que a impediu de estar aqui hoje, né? Eu agradeço demais a professora Krishna e que fique registrado todo o esforço que eu vi que ela tentou para unir essas duas atividades, mas que por questões legais, infelizmente, não será possível. Bom, eu não vou me alongar muito, mas só agradecer também a toda a comunidade acadêmica do Campus Avançado de Pau dos Ferros. Vejo alguns colegas aqui presentes hoje nessa representação, dessa nova fase, desse novo período de gestão, onde nós vamos iniciar. Agradecer o voto de confiança e a toda a integração que, nesse período que eu tenho trabalhado de 2018 para cá, eu vejo a força e a integração que nós temos nas nossas atividades como um grande diferencial do campus de Pau dos Ferros. Obrigado a todos. Esse período, como o Lima já citou, que nós vamos iniciar, é um período do início da segunda década do século XXI. Né? Nós vamos ter agora de 2020 a 2024 um período bem diferenciado em vários contextos. Né? No atual contexto que nós estamos vivendo, de conflitos naturais, de conflitos humanos, né? Mas eu encaro uma palavra que representa muito todas essas dificuldades de gestão que perpassa o contexto histórico que nós estamos vivendo. É desafio. Nós vamos encarar, enquanto gestores, enquanto diretores, um desafio muito grande no desenvolvimento desse período das nossas atividades, diante de todas as necessidades de adequações que nós vamos ter que buscar nos nossos espaços de trabalho, nas esperanças de dias melhores, na integração com coisas novas, como as possibilidades do ensino remoto ou do ensino à distância, ou o retorno que todos nós temos que dar, enquanto instituição, à nossa sociedade. Então, é um grande desafio a ser encarado, mas que nós nos debrucemos, nós continuemos nos esforçando para, dentro de todas as nossas possibilidades, fazer o melhor pela nossa instituição, pelo nosso espaço, pelo nosso campus como um todo.
Obrigado a todos e eu desejo uma grande gestão, né, a todos os diretores que estão iniciando hoje, nesse momento de posse, a sua atuação. Parabéns a todos. Boa tarde. Estão me ouvindo? Sim. Entrei e saí algumas vezes, porque a internet realmente... Estamos, Dani. Pronto, eu gostaria de parabenizar, né, a todos os colegas empossados. Alguns eu já conhecia, né, por fazer parte do Fórum de Diretores como vice-diretora e agora assumindo a direção. Agradecer aos colegas, né, do departamento que estão aqui na sala. Obrigada pela presença. Agradecer ao professor Humberto, né, um grande parceiro, que aprendi muito com vocês. Eu me emociono, gente, porque foi uma trajetória de 4 anos, né, a primeira gestão, e agora a segunda aconteceu dessa forma, né? Então, a emoção vem porque eu sou muito chorona, né, também. Mas, professor Humberto, muito obrigada, né, assim como em nome de todos os colegas, por tudo que você fez pela faculdade. Espero, né, dar continuidade a todos os projetos, inovar também novas situações que a gente tem que enfrentar diante dessa circunstância. Tá? E dizer que fui aluna da UERN, né, da Faculdade de Educação Física, e hoje está assumindo a faculdade, né, à frente de toda essa situação. Não vai ser menos dificuldade, nem tampouco muitos desafios, né, porque quando a gente está no canto que a gente se formou, né, e se formou por amor, e está lá hoje como professora por amor, né, e ver a Faculdade de Educação Física crescer nesses últimos anos, né, para mim, hoje é uma satisfação muito grande, né, e estar ao lado de colegas, né, que durante a primeira gestão participei e agora também, tá, para mim está sendo uma emoção muito grande. Tá, e só gratidão nesse momento. E um abraço a todos. Mais alguém? O Beônia? Sim, por favor. Primeiro, boa tarde a todos, né? Para quem está aqui na sala que não me conhece, eu sou a professora Beônia Moraes de Alencar, que estou sendo, neste momento, reconduzida à direção da Faculdade de Letras e Artes. Magnífico reitor da UERN, professor Dr. Pedro Fernandes, aqui representado pela professora doutora Fátima Raquel Rosado, por meio do qual cumprimento as demais autoridades presentes nesta cerimônia. Ilustríssimos e ilustríssimas colegas diretoras e respectivos vices, especialmente aqueles que nesta hora tomam posse conosco, a quem parabenizamos. Prezada comunidade Fala, aqui tão bem representada pela participação de nossos parceiros dos 3 segmentos, o que constitui para nós uma honra. Senhoras e senhores, reporto-me neste momento a 4/4/2016, quando, sem nenhuma experiência em gestão pública, assumi o comando da Faculdade de Letras e Artes. Sem dúvida, estava ali diante do meu maior desafio profissional, porque, de fato, como professora que sou, toda a nossa formação até então foi canalizada para o fazer docente, algo que fazemos por vocação, por opção, por paixão. Costumo dizer que já nasci professora, apenas me profissionalizei ao longo da vida. Nunca houve dúvida em relação a que carreira seguir. A explicação para isso pode estar na própria condição de sujeito social que sou. Como bem nos lembra o filósofo russo Mikhail Bakhtin, já nascemos num mundo habitado pelo outro e dele não podemos deixar de participar. É nele que nos constituímos sujeitos a partir do outro, que será para nós um parâmetro. Pois é, para uma menina pobre, nascida na zona rural de Caraúbas, filha de pais semi-analfabetos,
fruto da 10ª gravidez de 12 que a sua mãe vivenciou, tornar-se professora era o ápice da ousadia e soava até utópico para aquele ambiente. Sim, porque até os sonhos são condicionados pelo nosso meio. Ainda que não tenhamos ciência disso, e os que controlam nossas vidas se esforçam para que não tenhamos mesmo essa ciência. Naquele contexto em que nasci, sonhar era ousadia. Insistir em qualquer sonho era rebeldia. Aquela época, mesmo ainda sem imaginar que teria a honra de me encontrar pela estrada da vida com o grande educador Paulo Freire, eu não custei a entender que a educação muda as pessoas. Pessoas mudam o mundo. Decidi mudar o meu. E também, mesmo sem ser esta frase ainda famosa no futuro inimaginável mundo das redes sociais, de certo modo, ainda criança entendi que, quando se nasce pobre, ser estudioso é o maior ato de rebeldia contra o sistema. Para quem nasceu num ambiente familiar favorável, com a escola ao seu alcance, frases como essas podem soar como frases de efeito, aquelas que dizemos por dizer para impactar quem nos ouve. Há até os que dizem que isso tudo é mimimi, no baixo nível do linguajar de quem por ora comanda o nosso país. Mas para mim, essa frase não é de efeito. Essa frase, para mim, é com efeito. Foi acreditando nela que transformei a minha vida e, por consequência, da minha família. Meu porto seguro nessa passagem. Meu porto seguro nesta passagem de vida por este plano. Minhas filhas, nem de longe, viveram o que eu vivi. A mudança se deu pela educação. A digressão que fiz neste discurso é para chegarmos a 4/4/2016, quando, apesar de não termos nenhuma experiência em gestão pública, decidimos encarar o desafio de comandar uma grande faculdade. Não estamos no mundo isolados, somos sujeitos construídos socialmente na relação de alteridade. A minha história de vida me encorajava a assumir tal missão. Afinal, ser gestora da própria vida, tendo enfrentado todos os percalços, que não convém aqui citá-los, e ter chegado até ali, era a nossa primeira credencial. Há pouco tempo havíamos retornado do doutorado. Se saímos para a capacitação em condições de trabalho difíceis, voltamos em condições bem piores. Lembro-me como se fosse hoje, da minha primeira aula na fala pós-doutorado. Antes, ao voltarmos do doutorado, encaramos a maior greve até então, num ambiente desigual de ataques por parte do governo do RN, dos autodenominados blogueiros que tentavam convencer a sociedade de que éramos um gasto desnecessário para o Estado. Das vozes institucionais silenciadas, não esqueceremos. Precisávamos de defesa. Depois, quando, de fato, retomamos as aulas, foi decepcionante ser a primeira a chegar e ficar a observar aquela sala de aula. Registrei fotograficamente para a posteridade, como se fosse possível me esquecer um dia daquele ambiente. Foi das poucas vezes em que, na minha vida, pensei, ainda que passageiramente, em desistir de algo. Mas, ainda bem, esse pensamento durou poucos minutos, até me ver diante de uma turma de primeiro período, com tantos sonhos e expectativas para descobrir o mundo que a fala UERN tinha a oferecer. Me vi diante de histórias de vida que muito se assemelhavam com a minha. Seria muito covarde desistir, depois de ser eu mesma fruto da educação pública, agora doutora. Seria incoerente não contribuir para aqueles jovens também realizarem os seus sonhos. Via em cada rosto um misto de encanto pela primeira aula numa universidade e de espanto pelas condições precárias da sala de aula. Ali, naquele momento, como que de súbito, decidi fazer mais. A fala estava funcionando em 5 espaços do campus central, alguns deles cedidos por faculdades parceiras, FASO, FAFIC, FACEM, além das nossas 2 sedes. A separação geográfica
dificultava por demais a unidade, especialmente se considerarmos essa palavra na sua acepção literal. Estávamos divididos, espalhados, até sem um rápido encontro casual no momento da assinatura do ponto. Foi observando essa realidade que construímos nossa maior prioridade para a gestão. Assumimos, apresentando como discurso a retomada da fala como unidade de fato, porque estávamos só como unidade de direito, comprometendo-nos em amplificarmos a nossa voz, na condição de coro que juntos podemos ser, para mudarmos aquela realidade, para lutarmos por uma estrutura minimamente digna. A fala não pode calar-se, era nosso lema. Juntos somos sempre mais, foi o nosso slogan. E assim, durante todos os dias da nossa gestão, olhamos para a nossa carta proposta intencionalmente posta na nossa mesa de trabalho, com o olhar de quem precisava honrar todos os compromissos. Porque a compreendemos não como um acessório para embelezar a campanha e atrair votos, mas sim como um contrato assumido entre quem a propôs e quem a escolheu como projeto eleito. Costumo dizer que carta proposta é projeto de fazer e não de poder. Infelizmente, na gestão pública, com raríssimas exceções, temos visto o contrário. A constatação de que o prometido nunca será feito faz com que muitos nem considerem ler cartas propostas de candidatos. Não deveria ser assim. Com um ano de gestão, prestei conta no CONSAD Fala, tendo concretizado 100% das nossas propostas. Para mim, uma conquista que apresento com muito orgulho, mas sem a injusta vaidade do mérito individual. Contamos com um belíssimo trabalho em equipe. São várias mãos, são vários nomes, são muitas ações. Somos muito gratos a todas e todos da Faculdade de Letras e Artes e da UERN. Sempre soubemos que a força estava no coletivo. Como gestores, Chicon, meu parceiro, que alguns meses depois decidiu dividir a gestão conosco, e eu, procuramos valorizar e estimular a força da coletividade e unir a fala. E, mais uma vez, aqui recorro a Bakhtin, quando nos lembra que não há álibi para o sujeito. Sempre inacabado, em eterno processo de construção, por meio da interação com o outro, que o complementa, que o modifica, que lhe cede espaço no mundo já habitado. Para quem nasceu numa família numerosa e sem condições financeiras, viver coletivamente e saber dividir as responsabilidades e as mais simples conquistas é algo natural. Da comida aos afazeres domésticos, aprendemos desde cedo a dividir e a fazer muito com bem pouco. Por isso, comecei esse discurso dizendo que a minha história de vida me ajudou a enfrentar o desafio da gestão pública. Como seres inacabados que somos, durante esse tempo em que me tornei gestora, tenho me dedicado a observar, como alguém que se interessa pelo tema e busca entender o fenômeno, o que faz com que, nas gestões públicas, algo seja bem sucedido e algo dê muito errado. Ainda falando na condição de eterna aprendiz, tenho observado que confundir gestão pública com empresa familiar ou com clube de amizade é um caminho quase certo para o fracasso. O gestor público precisa muito e também do olhar técnico, competente, crítico, que, sem paixões, aponte o caminho para a tomada de decisões objetivas. O olhar crítico não pode ser confundido com o olhar inimigo. Pensar assim configura-se em um equívoco, a meu ver, uma imaturidade política. Quem atenta apenas para os elogios, para o pensamento espelhado, ainda não se deu conta da efemeridade dos aplausos, assim penso. Para quem se envaidece com o poder, a ilusão da atenção e da admiração dispensadas torna-se cortina, encobrindo o que realmente precisa ser visto. Descortinemos, pois. É preciso ouvir os que estão de fora da gestão, a quem cabe o excedente de visão, a exotopia defendida por Bakhtin, fundamentais ao acabamento, que é sempre temporário. Quanto mais observo, mais caminho para a certeza de que o sucesso do gestor passa também por substituir o projeto de poder pelo projeto de fazer.
é substituir a vaidade do inaugural pelo reconhecimento. A gestão é um percurso de um caminho pelo qual muitos já passaram e tantos outros ainda passarão. Reconhecer o que deu certo e identificar o que deu errado no passado é sinal de sabedoria. Tentar inventar a roda é imaturidade, é ingenuidade. Buscar outras formas de uso dessa invenção, aí sim é sabedoria. Negar a história é desrespeito. Repetir os erros do passado é um equívoco. Tomar decisões no calor das emoções, sem analisar cuidadosamente as consequências, é irresponsável, uma vez que ao gestor cabe apenas uma pequena parte do percurso. A instituição, ela é maior do que qualquer gestão. É isso que devemos pensar, é nisso que devemos focar. Nesse sentido, caminho para o fim deste discurso, agradecendo a todos que compõem a fala e a UERN, pelo trabalho conjunto, colaboradores de limpeza, pessoal da segurança, alunos, técnicos, professores, gestão superior. Especialmente agradeço àqueles que já trilharam a gestão da fala. Cada um, a seu modo, contribuíram e abriram picadas para que chegássemos à gestão atual. E chego ao meu segundo mandato, amparada no mesmo pensamento bakhtiniano de que não existe nem a primeira, nem a última palavra, e não há limites para o contexto dialógico. Este se estende ao passado sem limites e ao futuro sem limites. Nem os sentidos do passado podem jamais ser estáveis, quiçá os do presente. Tudo passa. Eles sempre irão mudar, renovando-se no processo de desenvolvimento subsequente, futuro do diálogo. Não existe nada absolutamente morto. Cada sentido terá sua festa de renovação. Questão do grande tempo na linguagem bakhtiniana. E agora, a partir deste momento, renovamos oficialmente os nossos compromissos assumidos durante a campanha com a Faculdade de Letras e Artes. Desta vez, ao lado da professora Yara Carneiro, com quem terei a honra de dividir a direção, e ladeada por uma equipe gestora muito especial, totalmente comprometida, como no primeiro mandato também foi. Mas, agora, essa equipe é histórica, inclusive, composta em sua maioria por mulheres. Sim, nós podemos. Sim, gestão é também coisa de mulher. Ser gestora é uma escolha que cabe a cada uma de nós e não se deve pautar essa escolha em qualquer máxima que desejam que aceitemos. Não vamos nos calar, não vamos aceitar ficar na cozinha. E ficaremos, se esse for o nosso desejo. Agradeço ainda ao magnífico reitor da UERN por este ato de posse, que simboliza o ato democrático da escolha de quem deverá comandar as faculdades. Parabenizo ao reitor por, neste momento, não se deixar levar pelo canto da serpente do fascismo, que tem encontrado em tempos atuais a sua festa de renovação. Nos termos postos por Bakhtin. Bastam, abro aspas, basta um parecer e uma canetada. Disse muito bem, leia-se muito mal, o tal ministro, pedagogicamente, mostrando como vergonhosamente passam a boiada. Metáfora de como algumas decisões são tomadas nas instituições públicas. Bem sabemos que o nosso processo de consulta de gestores na UERN é para a composição da lista tríplice, sendo ato unicamente do reitor da universidade a nossa nomeação, que legalmente poderia até não nos nomear agora. Legalmente poderia. Por isso o parabenizo. Por quê? A meu ver, seria sim um desrespeito ao desejo da comunidade que indicou o mais votado. Optar por qualquer nome, qualquer outro nome, para ser nomeado numa lista tríplice, se não o mais votado, é um desrespeito à democracia, gente. É uma vergonha que tenhamos pessoas dispostas a fazê-lo em universidades públicas, que deveria ser o local por excelência do exercício democrático. Não o faria. Ainda que eu não fosse a primeira colocada, jamais aceitaria ser nomeada
pelo simples fato de compor a lista tríplice. Por fim, encerro a minha fala agradecendo a Deus, força maior que move o meu ser, pela fé despertada em mim, que ultrapassa o limite de qualquer religião. E a minha família, de onde vem a força e o estímulo diários para eu ser um sujeito social sempre melhor. Estarei sempre, pela minha família, buscando a minha melhor versão. Muito obrigada. Obrigada, professora Beônia. Professora Yara, queria falar alguma coisa? Depois de um discurso desse, o que é que me resta falar? Nada, muito obrigado, Beônia. Eu acho que o seu discurso representou a todos, da fala, da UERN, me deixou sem palavras e, ao mesmo tempo, me representou. Muito obrigada a todos pela oportunidade de estar aqui e espero ajudar o Beônia e a UERN da melhor maneira possível. Muito obrigada. Bem, tendo visto o discurso emocionante de Beônia, eu acredito até que algumas pessoas se sentiram instigadas a falar depois dela, não é praxe, mas vou facultar, se alguém que está participando dessa sala quiser proferir algumas palavras, fique à vontade. Professora Raquel. Pois não, professor Lauro. Boa tarde a todos e todas. Apenas realmente um discurso belíssimo de Beônia. Nesse momento eu vou só, em nome do fórum de diretores e diretoras, desejar boas-vindas, um bom retorno, em verdade, é um bom retorno, né? Porque já todos os que estão sendo empossados, né, estão retornando à casa, né? Então, em nome do fórum, desejar um bom retorno, sucesso, e que nos mantenhamos unidos e fortes nesse fórum de discussão. Muito obrigado, sucesso. Professora Cecília pediu para falar também. Bom, vou apenas falar e não vou colocar o vídeo, porque minha internet está oscilando um pouco. Mas é só expressar, professora Raquel, que momento lindo. Né? Quem diria que através das tecnologias pudéssemos viver essa emoção dessa posse virtual de diretores e vice-diretores. Cada uma com sua história, com sua vivência, com a vivência na nossa universidade, na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Se cada um pudesse, né, falar de sua trajetória e o quanto a UERN foi decisiva na vida de cada um e de cada uma. Tenho certeza que filmes vai passando na nossa cabeça e a gente vai vendo a dimensão do quanto essa universidade representa na vida de cada um. Então, assim, agradecer a todos os presentes, percebo aqui que tem docentes, técnicos, discentes, né, pela presença e parabenizar, acima de tudo, aos recém-empossados e dizer, professora Raquel e todos os demais, que estamos aqui enquanto gabinete para ajudar no que for possível para os avanços necessários a cada unidade que ora cada um representa. A gente sabe que no dia a dia não é fácil, o dia a dia não é fácil, mas é muito bom quando a gente conta com o apoio de algumas pessoas que chegam um problema, a gente coloca na mesa e a gente vai vendo as possibilidades, vai vendo as luzes que vão aparecendo. Então, conte conosco, né? Conte conosco nessa soma. Né? Dizer ainda, para finalizar, que a UERN, ela é grandiosa e sabemos da nossa real missão coletiva de transformar vidas e que nós possamos, cada vez mais juntos, mudar muitas e muitas histórias e realidades. Deixo aqui meu abraço carinhoso a cada um e contem sempre conosco no que for preciso. E nos dias bons e nos dias ruins, nós estaremos aqui para sempre dialogar, para sempre conversar. Um abraço, e é isso, professora Raquel. Obrigada pela oportunidade da fala. De nada, professora Cecília. Mais alguém? Não tem. Professora, eu me inscrevi e, primeiramente, agradecer... Está me ouvindo? Estou lhe ouvindo, Patrícia.
por quebrar o protocolo e nos permitir, né, a manifestação daqueles que não estavam previstos, né? Então, primeiramente, agradecer e, evidentemente, parabenizar os nossos docentes, né? Um desafio diferente, é um desafio grandioso, é mais fácil cobrar do que gerir, mas a gente confia em vocês, né? A gente deposita uma grande confiança e desejar que tenham muito ânimo, muita perseverança, muita força, e dizer também que contem com a UERN, né? Porque, na verdade, nós somos a UERN, mas é a nossa categoria docente, com esse compromisso que a gente vê, às vezes nas palavras, nos gestos, é que faz a gente compreender que nós somos o coração dessa universidade, e por isso que é nosso compromisso de bombear o sangue e torná-la viva e ativa. Então, parabéns a todos e a todas, e muito sucesso, mas, sobretudo, muito ânimo no desafio aí. Obrigada, professora Patrícia. Mais algum professor, mais algum colega gostaria de falar? Não? Então, vou tentar ser breve na minha fala. Sim, Leila, fique à vontade, professora Leila. Professora Leila? É porque ela caiu. Então, vamos só esperar um pouco ela voltar, né? Que realmente a internet hoje, ela resolveu nos coroar com a instabilidade maior do que a curva, brincando, viu, gente? Mas maior do que a Ave Maria, a gente fica angustiado quando vê essa situação, da gente pensa que não vai ter um fim para isso. Quando você vê o sobe e desce, chega a dar uma tristeza. Quando começa a descer, anima, e quando sobe de novo, dá uma tristeza. A gente está vivendo essa instabilidade diária. Professora Leila não voltou? Então, quando ela voltar, eu faculto a palavra a ela. Ela não voltou ainda. Bem, amigos e amigas, né? É um prazer, mais uma vez, repito o que já disse, é um prazer estar aqui nesse momento, né? Nessa sala com tantas pessoas que com certeza têm o mesmo sentimento, né? Todos temos o mesmo sentimento no que diz respeito à nossa universidade, né? Sabemos o quanto estamos vivendo momentos difíceis ao longo dos últimos anos, por questões adversas, né? Inerentes ao nosso Estado, né? Inerentes à valorização das universidades, em particular da nossa universidade, pessoas que não sabem o que dizem, que não têm a menor noção da importância de uma universidade e do ensino superior para a transformação de vidas. E agora, quando estávamos pensando que teríamos uma calmaria nesse contexto de agressão, de achincalhamento do nosso trabalho e da nossa importância, aí vem uma pandemia dessa. Vem para balançar, né? Balançar nosso barco, mexer com nossa estrutura. Mas como somos sólidos e temos a certeza do que queremos e do que fazemos, mesmo diante dessa revolta, dessa tormenta, nós sairemos, tenho certeza, não incólumes, mas mais fortes, mais resistentes enquanto universidade, mais competentes ainda. Ouvindo as falas de Lima, de Agaciel, de Daniela, de Ubeônia, me passa um filme pela cabeça, porque eu sei que cada um, dentro da sua história, né, isso foi bem expressado nas falas de Daniela e de Ubeônia, mas cada um dentro da sua história tem inúmeras lutas a vencer, tanto no espaço familiar,
como também no espaço institucional. E o que nos alegra ainda mais dentro de uma situação dessa é saber que essas lutas são cotidianamente renovadas, mas em nenhum momento elas nos tornam mais fracos. Muito pelo contrário. Estamos mais fortes e mais firmes diante do nosso compromisso com a instituição. E eu digo isso por conhecer um pouco a trajetória de todos vocês. Afinal de contas, estamos juntos há algum tempo na gestão. Dialogamos, divergimos, mas em nenhum momento mesmo, ou melhor, em nenhum momento todos nós, ou melhor, em nenhum momento nenhum de nós não quer o melhor para a universidade. Cada um do seu jeito, mas todos queremos o melhor para a UERN, o melhor para a nossa faculdade. E o melhor disso é que no diálogo contínuo que é travado, a gente consegue chegar a denominador comum. A gente consegue, conjuntamente, mostrando o potencial do diálogo e da democracia, acharmos as melhores estratégias, as melhores soluções para fazermos a nossa universidade avançar. Li ontem um depoimento de um professor da UNB, bastante angustiado com esse contexto da pandemia, que eu acho que não é diferente de nenhum de nós. Uma angústia muito grande e um medo de deixar essa insegurança, essa incerteza o abater e não torná-lo mais firme nesse momento. E as dificuldades que eles vivenciam, respeitando as proporções, são bem similares às nossas, nos 3 segmentos, respeitando as proporções. Nas nossas estruturas físicas, no nosso potencial para viver esse novo, na nossa preocupação contínua com o nosso corpo de estudantes, que faz parte, que é a peça mais importante do nosso fazer acadêmico. Só discordo dele numa coisa, porque em algum momento do texto, ele diz que está um tanto quanto resignado, insatisfeito. E eu não vejo isso no cotidiano da nossa universidade. E que bom. Que bom que nós estamos a cada dia mais quebrando a cabeça, pensando, buscando estratégias para nos aproximarmos dos nossos estudantes, da nossa comunidade, mostrando o que há de mais importante, que a universidade continua cada dia mais viva, continua cada dia mais firme e mais forte. Professora Leila acabou de voltar. Quer falar agora, professora? Sim. Fique à vontade. Olá, comunidade acadêmica UERN, boa tarde a todas e a todos. Obrigada, professora Fátima, Raquel, vice-reitora, por nos oportunizar a quebra deste protocolo e nos dar voz, não é, nesse momento tão importante de nos unirmos, né, e como aí Cecília muito bem disse, e nesse momento, como poderíamos, né, imaginar que estaríamos tão próximos de uma maneira digital? Eu gostaria de falar aos colegas, a todas as empossadas e empossados, da minha satisfação de estar participando desse momento com todas e todos que fazem a UERN, porque, como a nossa vice-reitora disse, não há quem esteja aqui que seja contra a UERN. Todos nós e todas nós somos a favor da UERN.
e sou da Faculdade de Letras e Artes, e gostaria de falar desse meu lugar de fala, né? Então, primeiramente, a minha satisfação de fazer parte desta faculdade, do Departamento de Letras Vernáculas, a minha satisfação imensa de trabalhar ao lado de uma profissional da categoria da professora doutora Ubeônia Alencar. Eu sou uma pessoa que trabalha com ensino, pesquisa e extensão, com base no tripé institucional, e eu gostaria de relatar o apoio que eu tive da Ubeônia e do professor Chicon, quando eu a procurei, desde o primeiro momento, para a gente tratar de colorir a fala, não é? Então, eu queria dizer que tudo que a professora Ubeônia falou no seu discurso não é um mero discurso, é uma prática cotidiana, do livro de ponto ao memorando. É uma prática, e não é uma prática desumana, é uma prática humana, ética, é o lugar do afeto. A sala da direção da fala é o lugar do afeto. Obrigada, Ubeônia, por esse afeto, por essa gestão afetiva, por essa gestão séria, por essa gestão ética. Você é aquela pessoa que nos diz, olha, a resolução é essa, vamos seguir a resolução. Olha, a portaria diz isso, o RCG diz isso, nós vamos seguir isso. E a gente compreende e trabalhamos, e a fala, cada dia, a cada dia, a cada dia, mais bela e mais bela e mais bela. Então, eu muito feliz, muita satisfação nesse momento de estar recebendo esse presente, a professora Ubeônia, a professora Yara. É um momento histórico também para a fala, porque nós mulheres estamos aí, não é, trabalhando muito na gestão. A professora Solange, né, nós somos muito próximas, professora Solange, e nós estamos aí com a felicidade de estar com a professora Edmar, no DLV, com a Flavinha, como vice, Flávia, na Escola de Música, da Fala. Nós estamos também com a felicidade de estar com a Josefa, essa mulher de história linda, forte, como vice. Satisfação imensa. Yara, Ubeônia, felicidades. E muito obrigada, Fátima Raquel, obrigada, Cecília, obrigada, Werne, obrigada a todas e a todos por esta palavra, e muito sucesso a todas e a todos nós, e que a gente se una cada vez mais em prol da nossa universidade, da nossa instituição. Então, hoje, esta tarde, é uma tarde de alegria, apesar dos mais de 60 mil mortos, nós estamos aqui num momento de alegria, em torno do saber universitário, em torno da preocupação com o humano, como a professora Ubeônia bem disse no seu discurso histórico, da pessoa que faz a limpeza, o técnico administrativo, o docente, todos nós somos e fazemos. Então, gratidão. Ubeônia, Yara, parabéns, a Gaciel, Cristina, Paulo dos Ferros, um abraço. Parabéns a todas e a todos os empossados. Daniele, da FAEF, mais uma mulher, parabéns. E parabéns a você também, professora Fátima Raquel, por estar conduzindo a UERN dessa maneira tão bela aí nos meses, não é? Então, muito obrigada, professora Fátima Raquel, vice-reitora. E boa tarde a todas e a todos. Obrigada, professora Leila. Pronto, aí agora também faltou falar que Leila também aproveitou para emocionar a gente, né? Gente, então assim, só para não ter mais delongas, vivemos esse contexto de dificuldade, né? Mas desde o primeiro dia, né, que parece que fomos, enquanto mulheres, coroadas nesse momento para assumir nesse contexto de pandemia. E eu acho que o Ubeônia foi muito feliz quando colocou a questão de que a mulher ela pode sim ser gestora. Não, a Gaciel e Lima não levem a mal. Lembrem que o contexto hoje é das mulheres, por favor. Os demais, Laura, o Chico que estão aqui, os demais homens, né? Mas eu creio que por toda a competência
espaço na gestão pública, porque temos total, cada vez mais diferença. Mulher, não desmerecendo o seu homem, mas ser mulher é responsabilidade ainda mais, porque infelizmente, ou felizmente, a sociedade cobra cada vez mais de nós esse perfil, essa responsabilidade, essa obrigação de fazer diferente. E nós sabiamente e mostramos que somos cada vez mais capazes. Estou vendo aqui também Sirlene. Então, o que posso dizer a cada um de vocês, meus amigos? Só um momentinho para eu ligar só aqui, porque aí também coisas da tecnologia. O computador avisou que já vai descarregar de vez para eu não cair na metade da... Pronto, me desculpe. Só para poder não ter o risco de no final do momento tão solene a gente ter acabado a bateria do computador. Então, o que dizer nesse momento tão solene, tão importante para a nossa universidade? Estamos empossando 4 novos diretores. Yara, enquanto vice-diretora. Krishna, professor HCL, já justificou a situação, porque ela também está indo para assumir outra responsabilidade. O compromisso com a universidade é tão grande que abraçou outra causa institucional. As lutas serão cada vez maiores, tenho certeza. Mas tenho certeza, mais ainda, que juntos, coletivamente, nós passaremos por isso com maestria, porque, afinal de contas, para além do nosso compromisso com o nosso trabalho, tem um compromisso maior. Tem um compromisso com a nossa UERN. Porque creio que foi a fala de Ubeônia, ou foi a fala de HCL, que colocou Vocês estão me ouvindo? Sim, Raquel. Eu caí. Caiu, mas não voltou. Você já voltou em outra janela. Pronto, é porque, na verdade, o computador aqui apagou literalmente. Então, aí eu conectei pelo celular, mas tudo bem, faz parte da tecnologia, né? E, como o Ricardo mesmo falou no início, né, a gente está sujeito a isso, mas reforçando que esses entraves tecnológicos não tornam o momento menos importante e menos bonito. Então, parabenizar HCL, Lima, Ubeônia, Daniela e Yara, por esse momento de posse, desejar muito sucesso e muito trabalho, porque faz parte da nossa vida, faz parte da nossa luta. Dizer que somos uma universidade, somos uma UERN, a causa de cada um é a causa de todos. E eu tenho certeza que, se já tínhamos nossa união em prol da nossa instituição, estaremos cada vez mais unidos, respeitando as diferenças de cada um, porque isso faz parte do nosso processo democrático.
pediria licença só para citar uma pessoa em especial, que não está nesse momento na nossa reunião. Pediria licença para citar o professor Humberto Jefferson, nosso amigo, que se aposentou semana passada, e hoje estamos passando o bastão para a professora Daniela. Professor Humberto sempre foi um ferrenho defensor da nossa universidade. Da Faculdade de Educação Física nem se fala. Todo o compromisso e toda a luta dele para tornar a FAEF um exemplo. E ele nos é exemplo de pessoa apaixonada por nossa instituição. Então, colegas, eu tenho certeza que cada um de vocês tem um exemplo, tem uma pessoa que caracteriza para vocês um ferrenho defensor da nossa instituição. E eu tenho certeza que cada um desses diretores que hoje foram empossados, e dessa vice-diretora Yara, que hoje está sendo também empossada, se caracteriza para cada um de nós que estamos nesse momento como pessoas comprometidas com nossa instituição. Então, que possamos cada vez mais nos espelhar nesses exemplos de força, de luta, de garra e de defesa da nossa instituição, para que a UERN possa, cada dia mais, continuar avançando no seu papel de instituição transformadora de uma sociedade. Porque só sabe o potencial de transformação da UERN quem vive, quem viveu essa instituição. E quando eu digo quem vive e quem viveu, eu não estou me referindo exclusivamente a docentes, discentes e técnicos administrativos, não. Eu estou me referindo a todas as famílias do Rio Grande do Norte e de outros estados do Brasil que tiveram a UERN como um pilar para a sua transformação enquanto ser e para a sua contribuição para a transformação da nossa sociedade. Então, meus amigos, parabéns a todos. Que o trabalho de vocês seja extremamente profícuo e que dê bons frutos, pois nossa UERN agradece. Parabéns mais uma vez a todos e declaro encerrada essa assembleia de posse